na época, estava fazendo umas usinas de compostagem que se mostraram um grande fracasso, tanto a nível de tecnologia, porque ela literalmente arrebentou, né? E o problema mais sério de que o lixo chegava muito sujo e a gente teve problemas sérios de vidro, aí depois a coisa piorou mais, metais pesados que foram identificados, isso quase que inviabilizou o modelo que a gente estava pré-estabelecendo. Então, com retorno sistemático de matéria orgânica, cobertura morta, consorciações, rotação de cultura, a gente realmente conseguiu pegar um canteirinho, tá, e produzir ininterruptamente. Tá? A gente mediu isso durante 5 anos, nesta horta específica da Venceslau Belo. Tá? Aquele conceito tradicional, tá, que o cultivo degrada, o cultivo mal feito. O cultivo dentro de um modelo homogeneizador, tá, que não reconhece a capacidade produtiva do solo em si. Quando eu boto adubo químico pesado e agrotóxico, eu estou querendo um substrato. Então a gente tem um negócio muito interessante hoje em dia que chama-se hidroponia. Né? Hidroponia é o caricato disso. Tá? Não tem solo, não tem nada, e o pior é que dizem que não tem agrotóxico. Mentira. Mentira, porque é o esterilizado. Se entrar alguém ali, meu Deus, acabou. Entende? Porque você não tem estrutura biológica nenhuma, mata tudo. No isolamento funciona. Tá? Então, na sequência, a gente de fato conseguiu de uma... Estou falando... Hã? Não, mas eu estou acabando. Olha lá, olha o que está escrito ali. Ó. Não, tá bom, desculpe. Então, veja só. Eu acho que esse projeto aí tem a validade dele, né, dele voltar agora com essa publicação que eu acabei de fazer. Ele mostrou que você realmente consegue planejar. Né? A gente conseguiu números muito interessantes, tem uns números lindos. Né? Por exemplo, eu sou capaz de produzir uma... Eu era, né? Hoje eu não sei se sou mais. Nós éramos capazes de produzir, numa área de 25 metros quadrados, tá? 3 quilos de hortaliças por semana, ininterruptamente, tá? Abastecendo uma família de 5 pessoas. A gente era bem organizado, então esse planejamento que eu mostrei, ele foi mais bem estruturado. A gente tinha o Instituto Anis Dias, da Prefeitura do Rio, tá? O Instituto de Nutrição, que nos deu suporte, porque aquela coisa, tinha que tentar as que davam com mais facilidade, porque eu queria fazer um quanto de alimentação para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, esse quantum, né, que envolvia a sacola, ele era realmente válido em termos nutritivos. Né? Então, você conseguia ter uma salada por dia, desde que você usasse também o não usado. Por exemplo, folha de cenoura, né? A folha da raiz. Não é usado e não pode ser, não compre na feira cenoura com folha e use, porque o agrotóxico aplicado, ele é ligado à raiz. Tá? Então, não façam isso, que é mortal mesmo. Você vai comer, você vai fazer agrotóxico. Né? Aí a gente tinha um trabalho todo interessantíssimo, né, de apoio comunitário, as pessoas começarem a fazer folha de cenoura. E o caso da beterraba é interessantíssimo. Em termos nutritivos, joga fora a beterraba e come a folha. Entende? Em termos práticos. Né? O sistema teve grandes problemas, tá? Porque a base dele era um excesso de matéria orgânica possível, com a falência das usinas de compostagem na cidade e, ao mesmo tempo, com a falta de seletividade no lixo que iria... Porque, quando eu falo falência, falência mesmo. Era uma tecnologia alemã que as usinas eram 8 ou 7, o governo Marcelo Alencar, elas realmente racharam, entende? A planta industrial era ruim. Né? Além disso, se a planta industrial fosse boa, até que era positivo. A falta de coleta seletiva, de diferenciação entre pilhas que geravam metal pesado, tinta, vidro, seringa, essas coisas, impediriam o sistema da mesma maneira. Tá? Então, se no futuro, tá, a gente tiver modelos de reciclagem urbana de matéria orgânica em grandes condições, porque nós somos os maiores produtores de matéria orgânica do planeta, né? As cidades. É uma loucura. Né? Se você converte isso para adubo, você cria um outro problema. Você vai criar um lixo. O que você vai fazer com aquilo? Vai adubar a árvore. Né? Então, a ideia era você ter uma grande faixa, né? Uma faixa periurbana de produção integrada ao próprio urbano, entrando mesmo. Né? Então, a gente até tem um conceito interessantíssimo, o paisagismo produtivo. Né? Quer dizer, por que você não tem o verde que te alimenta? Né? Então, foi por aí. Né? Uma coisa também interessantíssima é que o treinamento é outro, enquanto você tem o rural, o produtor rural, né? Ele cumpre aquela listinha aí de tiquezinhos, né?
quando que eu adubo, quando que eu faço isso. Esses caras aqui tinham que ter uma sensibilidade enorme com as plantas, uma capacidade de adequar o padrão de irrigação, por exemplo, a todo ano, né? Então a gente tinha treinamento de quase 500 horas, né? E aí eu digo testemunho, física minha, né? Eu conheci vários hortelões que tiveram... Porque, evidentemente, quando eu começava a falar de matriz de produção contínua, era uma confusão enorme, né? Enorme, mas no campo não. Entende? No campo ele tem no campo e no tempo, ele tem uma racionalidade enorme. Então eu tive alunos que não sabiam ler, entende? Que 1 ano e meio depois eles realmente eram capazes de qual é o canteiro que tem que ser colhido essa semana. Opa, entende? Onde é que eu tenho que fazer? Quer dizer, é uma coisa que você domina efetivamente. Né? E hoje em dia, quer dizer, na medida que eu estou agora me relacionando com Chicago, né, pode ser que a gente consiga recurso para isso basicamente a primeira coisa que eu não fiz, eu tive que ser reducionista, né, ampliar as culturas, né. Tem uma coisa também que talvez seja um pouco difícil de entender, mas é o seguinte, quer dizer, quanto maior for a diversidade do plantar, maior é a estabilidade do sistema. É real. Quanto maior a consorciação, o capim já é um outro estágio. Antes do capim, surge aquelas plantas bem levezinhas, né? As herbáceazinhas, essas herbáceas que são compatíveis com as hortaliças. E elas acontecem em hiperconcentração de diversidade, né? É muito estável. Então, a ideia de você aumentar a capacidade de consorciação dentro do módulo, tá? Então, um exemplo clássico. Eu tenho alface, demora 7 semanas, tá? Então, eu teria uma sequência de 7 módulos de alface, para ter a produção contínua. O rabanete demora 5 semanas. Mas só que o rabanete consorcia muito bem entre 2 pés de alface, eu boto no meio um rabanete. Tá? O rabanete ele tem forte, ele ajuda a proteger praga do alface, e na prática, uma sequência de produção contínua de alface tem uma sequência de produção contínua de rabanete também. Né? Desenvolvimento de método, aí foi um grande problema, que eu sei da minha própria carência na época, eu fui totalmente enganado por todo mundo, lideranças comunitárias, por políticos, todo mundo. Né? Todo mundo manipulava nossas boas ideias, a gente caía em tudo. Né? Depois eu descobri que uma das hortas que a gente fez mais importantes era, na verdade, o líder comunitário era um chefe de tudo. Né? E agora justifica por que eu virei trabalho com o Sistema de Informações Geográficas. Né? Quer dizer, na verdade, a viabilidade de uma ideia como essa, tá? Se a gente imaginar milhões de pequenas hortaliças, hortazinhas, com números planejados de produção, você tem que ter um sistema aí de gestão disso tudo. Né? E conseguir, de alguma forma, com roteirizações e identificação, você conseguir viabilizar um abastecimento mais consistente. Né? Para terminar, evidentemente, olha, eu não sou um cara organizado, então eu não tenho... O que eu tenho aqui foi o que sobrou, tá? Mas essa aqui é a horta escola, essa aqui é a horta de produção contínua da Escola Venceslau Belo, tá? Essa é uma horta modelo, ela tem 140 canteiros de 10 metros, e o conceito é exatamente esse. Aqui que a gente produzia 250 sacolas por semana. Você vê que tem uma matriz, né, os numerozinhos. Outra versão dela, isso aqui é os caninhos de irrigação. Esses caninhos aqui, era a primeira irrigação do dia. Molhava tudo. Aí depois tinha que ser na mangueira, porque o padrão se alterava. Né? Tem uma alface grande e uma alface pequena. Uma cenoura grande, não dá para homogeneizar. Então, a cultura e a relação homem-planta ia na lua. Eram verdadeiros apaixonados. Né? Todo mundo era alegre, entendeu? Eu me lembro de uma cena, Goza de Sirkis. Ele foi lá, a gente estava... Ele foi lá e o prefeito foi inaugurar, o padre reitor hoje, na época, foi lá. Não era reitor, né? Era diretor da geografia. Né? Ele foi curiosíssimo, porque o pessoal chegou lá às 5 horas da manhã para colher, né? O prefeito está lá, né? Então, aí a gente saiu depois para tomar café com o prefeito, voltou na horta, chegou para os hortelãos e falou: onde é que vocês compraram essa porra? Entendeu? Imagina. Os garotos reagiram, queriam, tá maluco, não sabiam quem ele era, né? Deram um esfrega nele assim, no bom sentido, né? De que eles plantaram aquilo tudo, colheram, então era inadmissível esse tipo de dúvida. Né? Essa aqui é a própria, né? A mesma, né? Num outro ângulo. Né? Isso aqui era o trabalho com alunos, né? que na verdade essa horta ela servia para treinar. Né? A gente pensava, pô, se eu tenho um modelo, é muito fácil replicar esse modelo na medida que eu treino as pessoas na mesma escala da ação comunitária. Essas duas moças eu botei porque elas eram exatamente as nutricionistas onidias que nos deram apoio para a montagem da sacola.
Esse sujeito é genial, faleceu já, a gente fazendo composto, seu Edson, um dos homens mais fortes que eu já vi, ele conseguia revirar 5, 6 pilhas de composto em 3 horas, uma coisa bastante forte. Essa aqui é uma outra horta, ela é com um módulo um pouco menor, dá para ter uma boa noção, isso é em Areal, uma comunidade que a gente implantou. Você vê a característica dela, né? São pequenos pedacinhos, cada pedacinho com uma cultura numa idade e um sistema de planejamento por trás, tentando viabilizar. Essa mesma. Aqui é aquela ideia, aquele conceito que eu estava falando do aumento da biodiversidade no módulo, onde você aumenta a estabilidade e aumenta a produção. Isso não é trivial, não, é bem complexo. Não há nenhum tipo de pesquisa em cima disso. Hoje, toda a estrutura acadêmica de pesquisa agronômica é baseada no modelo. Não existe nada próximo de um caminho orgânico. De novo, porque o orgânico é considerado fora do sistema. Isso é consorciação. Ó, isso aqui é uma horta que a gente fez em Copacabana, num telhado, né? Então, você imaginar que essa horta aqui, você tinha uma produção, se fosse para uma casa, ela teria mais ou menos o dobro ou o triplo de produção de uma casa. Então, na verdade, a ideia seria que você tem uma horta pequenininha, abastece e consegue comercializar o excedente. Essa é a grande complicação e o pulo do gato, né? Como é que você vai conseguir produzir, comercializar 10, 5 quilos de cenoura, né? Se você tiver um sistema hoje mais organizado, de geoprocessamento, um sistema tipo Facebook, entende? Uma coisa direcionada para isso, você realmente consegue. Hoje há tecnologia para você fazer a integração de milhões e milhões de pequenos produtores para chegar a um determinado ponto de produção. Isso é de novo em Copacabana, também em Copacabana. Isso aqui é uma horta de alunos, né, de bambu, muito interessante. Essa aqui é chocante, porque o pessoal fala, né? Isso é areia, gente. Barra da Tijuca, olha lá, verduras crescendo na areia. Sabe, a gente vive uma grande fantasia, né, da improdutividade, né, do trópico, né? Então você pega, faz o canteirinho, começa a aplicar matéria orgânica ali, vem, as verduras acontecem. Né? Aí, isso aqui é fantástico, isso aqui até assusta, porque isso aqui foi onde começou tudo aqui na frente. Hoje tem árvore, gente. Tá vendo? Foi assim que a gente construiu a horta aqui na frente, onde tem o Milton Santos. Olha isso. Aqui hoje tem uma palmeira de 25 metros. Milton Santos aqui? Está enterrado. Exatamente. É a sala de Milton Santos, é uma sala... Desculpe. Mas não, é assustador que a gente vê como ele está velho, né? Porque não tinha árvore nenhuma ali, né? Aí eu, aqui, novinho, né? 23 anos, 24 anos. Muito obrigado. Obrigado à mesa e aos professores. Vamos começar agora o debate aqui, então, com uma rodada de 4 perguntas. João Rô vai começar. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês 4 pelo esforço grande, foi um resultado muito bom, mas um esforço grande de integração à temática geral do encontro. Não é uma coisa trivial a gente esperar que profissionais que lidam com a ecologia, com a biologia, no caso aqui com a biogeografia, se percebam dentro de um encontro sobre metropolização do espaço. Isso foi muito interessante e foi muito, muito proveitoso e, digamos assim, bonito da parte de vocês, como o Rogério diz, que até há um esforço maior de vocês para chegar a gente do que a gente ia chegar a vocês, se é verdade. Mas eu queria fazer pergunta mesmo. Para o Rogério, eu fiquei pensando, Roger, é longe pra cacete, são 50, 60 quilômetros, lá do maciço da Pedra Branca até a cidade onde, teoricamente, ou o resultado daquele carvão, quer dizer, o calor aplicado na afiação dos instrumentos lá, do ponteiro, ou de qualquer outra forma,
que se fazia essa ligação da cidade com a área produtora de carvão? Que tipo de informações, se é que tem alguma, desse comércio? Haveria de ser alguma forma de comércio, de troca, ou comercial, ou escambo, qualquer coisa, mas havia uma ligação, havia uma produção, havia mercado. Como é que era isso? Para o Rodrigo, ontem eu estava falando aquele assambarcamento de terras lá, que dei como exemplo lá do Porto do Açu, 7.000 hectares e tal, também tentando colocar isso dentro desse processo mundial do land grabbing, orientado, como você colocou muito bem, por esses organismos internacionais, a terra valendo, seja para produção, seja para estoque, tanto por Estados-nação, quanto por grandes corporações, para estoque de terras, mais do setor imobiliário, quanto do agronegócio. Eu queria te perguntar uma coisa, você falasse um pouquinho mais dessa ideia do green grabbing, que eu ia falar ontem também, e que é uma particularidade dentro desse processo do land grabbing. Para o Alex, era para... Até a gente estava numa banca na semana passada sobre a jaqueira, depois de comer um monte de doce de jaca mesmo não como. Aí eu fiquei pensando aquilo que a gente conversou na banca. Poxa, uma árvore que tem mais de 300 anos aqui no Brasil, que tem macaco, prego, serrote, martelo comendo dela, isso é mais o que, está toda integrada, ainda há uma reação chamando a bichinha de exótica. Quando é que ela vai deixar de ser exótica? Quando é que ela vai ser aceita dentro da... Vai ter nacionalidade, gente. Pô, né? Não sei, gente, mas pô, tem de ter um prazo de validade esse exotismo. E para o Felipe, eu fiquei pensando, lembro dessa história das hortas, muito bem, mas não me comprometa, não, não conta isso. Há coisas da vida da gente que a gente deve esconder. Eu queria saber, Felipe, se você te observar já há tanto tempo que foi esse experimento, que você disse que durou 5 anos e se perdeu, mas acontece que a gente tem notícias de haver uma boa produção agrícola, basicamente de hortícolas, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E essa produção é, de um lado, residual daquele sertão carioca ainda, que foi sobrando um bocadinho no Mendanha, na Pedra Branca e em Campo Grande, ou que já foi retomada nos quintais da Zona Norte, principalmente, e da Zona Oeste pobre, digamos assim. O volume produzido tem aumentado. Há estudos bastante interessantes sobre a agricultura urbana, que eu não sei se você tem acompanhado, valeria a pena, de repente, você ver que o teu experimento, não naquela maneira científica, com matriz, não sei mais o quê, mas a produção em si ela tem aumentado. Desculpa, eu queria só valorizar o trabalho de vocês mesmos. Obrigado. Muito boa tarde. É um prazer. Rodrigo, Alex, há uns anos aqui atrás, uns 20 anos aqui atrás, eu aprendi como geólogo e o testemunho era a melhor forma, digamos, de se encontrar o mineral. Isso nos corredores das águas, a gente começava a catar as pedrinhas, etc., até descobrir o que seguiria. A mesma coisa é o carvão. No último trabalho de campo que foi feito, eu não sei se você lembra, que por acaso você encontrou um testemunho de carvão lá em Tiguá. Eu não. Não? Então foi o Alex. Estava presente mesmo. Você estava presente. Mas no momento que eu cheguei, vocês dois estavam escavando
uma picaretazinha e encontraram uma certa quantidade de carvão enterrado. Não, não acredito, porque foi muito visível e estava bem enterrado. Então seria a maneira sólida de se encontrar suas minas de carvão na Pedra Branca, na Tijuca. E para o Alex, eu não sei se você sabe, mas o Recôncavo Baiano talvez seja o maior detentor de jaqueira do país. Inclusive tem cidades que há uns 20, 30 anos aqui atrás, o pessoal comia jaca de manhã, meio-dia e de noite. Alimentação normal. E a amêndoa, o caroço da jaca, é como se fosse uma noz. Também cozido, salgado, é uma beleza. Entendeu? Então, serve como alimento, é fantástico. Gosto. Dos dois, jaca dura, jaca mole e o caroço cozido. Obrigado. Quero parabenizar a mesa pela pertinência, pela riqueza do tema do que foi apresentado. E para o Rogério, o que a gente constata nos seus trabalhos, já que a gente vem acompanhando, é que você está atribuindo uma certidão de nascimento a esse sujeito social, né? E nesse processo a gente percebe a construção de um sujeito marcado pela invisibilidade. E o que eu pergunto, por curiosidade, é qual tem sido a aceitação. Internamente nós sabemos do trabalho, mas dos fóruns que você tem participado, principalmente dessa tentativa de se reconstruir a história do Estado e a história da cidade do Rio de Janeiro, ou agregar, né, mais elementos para a história, como que tem sido a recepção. Nós sabemos que internamente ela é muito grande, mas como está ocorrendo nas outras áreas do conhecimento, também preocupadas com essa reconstituição histórica. E, Felipe, só a informação, o João falou, eu me lembro, assim, quando criança, das hortas ao longo do linhão da Light, né, como que era usar toda aquela região que vinha de Vigário Geral, Vista Alegre, passando por toda essa área da horta, eram portugueses, todos eles eram portugueses praticamente, e o grande mercado coletor, mercado de Madureira, que foi totalmente refuncionalizado, tanto para as hortas de Jacarepaguá, da região da Vargem Pequena, e como que o mercado perdeu praticamente essa função. Qual o papel? Quando eu mexia aqui, brincava com você, que se a proposta da horta se pegasse, você seria o grande inimigo da rede Hortifruti. Então, alguém tinha que ganhar nessa peleja e parece que nós aqui perdemos, né? Mas meus parabéns pelo trabalho. Viu? Pessoal, por conta do avanço que nós tivemos no horário, a gente vai ter que fechar com essas 3 perguntas. Temos a conferência ainda do professor João Ferrão, após o encerramento dessa mesa. Obrigado. Alô? Tá, mais tarde. Bom, João, sendo bem objetivo, a gente tem que imaginar a coisa como um sistema produtivo, né? E que realmente agora, com o trabalho da Camila, de garimpo, em relatos de transporte de trem, então tem que imaginar uma vasta área, quer dizer, com um sistema permanente de escoamento. No que toca ao maciço da Pedra Branca em particular, a gente imagina, quer dizer, tem relatos, alguma coisa escrita, mas mais ainda a tradição oral, dos atravessadores. E, curiosamente, há pouco tempo, quer dizer, já pegando a coisa da vinculação internacional, uma italiana que também pegou um artigo, escreveu para mim, poxa, eu tenho notícia de vários italianos que vieram para o Brasil e viraram carvoeiros. Não consigo imaginar um italiano carvoeiro. Não, eles eram atravessadores, proprietários de caminhão. Então é bem diferente. E proprietários de burros e mulas também eram. E o que a Camila Brandt está encontrando é que quando você pega como mecanismo de busca carvoeiro, nunca é o produtor. Esse é invisível. É o vendedor de carvão. Vendedor de carvão, né? E com relação, então, eu acho que, quer dizer, a coisa tocou assim
é muito importante. Eu acho que o carvão é como se fosse um funil entre sociedade e natureza. Você tem ali um balaio de coisas, tanto do ponto de vista muito físico. Tivemos agora uma monografia muito interessante, propondo que o sítio do carvão é como se fosse uma terra preta de índio, em termos de nutrientes. Então, isso abre uma outra perspectiva, né? Na arqueologia, inaugurou-se agora, quer dizer, na arqueologia tem um ramo da arqueologia chamado antracologia, que estuda justamente os carvões históricos, né? Então, a antracologia histórica. E nós estamos trabalhando para reconstituir como eram as florestas no tempo dos carvoeiros. E já tem vários interesses, por exemplo, pessoas que ouvem falar do trabalho agora, o mais recente foi em Goiás, que se encontrou também, o minério vinha do Rio de Janeiro e ia para Goiás. Então, a gente agora, eu estou tentando encontrar alunos lá que se interessem por fazer uma busca e entender esse sistema todo, porque realmente há uma confluência muito grande entre a sociedade, as necessidades da sociedade, a produção de energia e a exploração do carvoeiro. Isso aí é uma perspectiva comum, e a outra coisa internacional é com a França. A gente está fazendo uma comparação justamente que vê essas informações do Charbonneau, do molho carbonara, do Saint-Étienne, etc., etc., que são uma relação, está vendo que são dois sujeitos sociais completamente diferentes. Carvoeiro aqui, invisível, não existe. Lá existe. Alô, som. João, sempre muito amoroso, querido, por isso que é um ser tão amado nesse departamento, nessa universidade. Faz sempre comentários que levantam, são sempre construtivos, mas, por outro lado, me colocou numa sinuca, que eu não faço a menor ideia como é que eu vou começar a responder uma pergunta que não é bem uma pergunta tão complexa, para eu elaborar mais sobre o green grabbing. Ainda estou tentando figure out na minha cabeça o que significa. Acho que a gente vai ter que conversar aí. Não, é a questão assim, eu acho que eu não vou fugir da raia, não, vou tentar falar um pouquinho mais, mas assim, eu colocaria para vocês, na verdade, para saber se esse tipo de ideia que eu estou elaborando e que eu não estou sozinho, se faz sentido, ou se tem alguma coisa que fala, Rodrigo, não sei, eu gostaria de ouvir exatamente isso, não sei, não é por aí não, onde que não é por aí? É isso que eu gostaria de saber também. Entendi. Então, assim, só para dar uma... Não sei se vai ajudar muito, mas é óbvio que todo mundo sabe, a gente está falando sobre isso de várias maneiras aqui, geografia, está todo mundo pensando nisso de várias maneiras. O capitalismo está se reinventando, né? Não desaparece, não sei se vai desaparecer. Está se reinventando o tempo inteiro, né? Eu acho que o Rui Moreira, talvez de todos, foi a pessoa que, pelo menos que eu tive presente, que colocou isso de uma maneira mais clara, assim, de uma forma conceitual mais clara, mas mostrando como é que se dá esse processo. Todos, de uma maneira geral, fazem isso aqui. Bem, eu acho que essa fase aí que estão chamando de neoliberal do capitalismo, de uma certa maneira, reflete essa fase moderna, esse momento atual do capitalismo, que não tem como elaborar aqui agora, requer um exercício muito mais profundo, muito mais tempo, e eu também não saberia fazer. Por alguma razão, e não é coincidência, essa reinvenção do capitalismo, ela vem se tornando uma reinvenção verde, um capitalismo verde, que é uma resposta a movimentos sociais, ambientais, e ao mesmo tempo cria esses movimentos sociais ambientais, dialeticamente, como tenho aprendido com os colegas da geografia. Mas o que acontece é que eu tenho percebido, eu tentei passar isso de uma certa maneira aqui nessa apresentação curta, que há uma intencionalidade, assim, há um propósito, há uma organização mundial de grupos em várias escalas, em escala global, nos países, etc., que é fruto de uma história que não começa agora, é antiga, a globalização em si, o contato das pessoas, das sociedades e, obviamente, naturalmente, a projeção, a dispersão de certas ideias que vêm se tornando hegemônicas. E elas estão se tornando hegemônicas porque elas são, hoje, o sustentáculo principal desse capitalismo moderno, desse capitalismo novo.
que nos remete necessariamente, mas não vou entrar aqui até porque eu não estou a fim de tomar chinelada, na questão aí das mudanças climáticas globais, que na minha concepção faz parte dessa construção desse discurso, que abre a possibilidade de nós trazermos novas tecnologias, novas formas de viver sustentáveis, que na verdade são sustentáveis por um lado sim, mas que são a reinvenção desse capitalismo que, como eu disse de uma maneira simplificada, cria o problema para te vender a solução. Eu não vou elaborar mais porque demoraria bastante. Quem quiser conversar mais sobre isso comigo, a gente terá o prazer de fazê-lo. Muito obrigado aí, João. Não estou aqui, obrigado. João, obrigado pela pergunta. Na verdade, ele já faz parte do interesse de tentar desvendar melhor qual é a percepção que se tem sobre a jaqueira, inclusive dentro do meio científico, com amigos e colegas meus da área da conservação, da biologia, da ecologia. Resposta simples, ela vai ser sempre uma espécie exótica, biologicamente falando, porque sua história evolutiva não é no Brasil. Ela é uma espécie que veio da Índia, que conseguiu chegar no Brasil por conta do homem que trouxe para cá. Pura e simplesmente. Independente de ela ser exótica ou não, ela ganha uma outra qualificação. Não. Ele está aqui 300 anos, está com descendentes aqui há mais de 300 anos, não. A questão é que, a partir dessa visão de ela não ser nativa, existem desdobramentos sobre o seu comportamento, se ela se comporta como uma invasora ou não, e se ela é efetivamente uma espécie boa ou ruim. Isso obviamente, é extremamente subjetivo, dependendo de qual parâmetro você vai avaliar. Boa para alimentação, ruim em termos de deslocar as espécies nativas. Então, na verdade, isso é um interesse meu de tentar entender um pouco melhor o que é a percepção que se tem da jaqueira de diferentes grupos sociais, na verdade. Alô? Minha investigação justamente quer entrar nesse assunto de tentar entender quem consome jaca, qual a percepção que se tem de jaca, diferentes grupos sociais, se é boa, se é ruim, por que é boa, ou por que é ruim, inclusive dentro de gestores do parque, cientistas que estudam conservação, pessoas que lidam com jaqueiras, que produzem, que se alimentam, usuários de parque, etc. Olha só, gente, nós temos a conferência do professor João Ferrão. Tem um café ali fora. A gente dá aquela 10 minutinhos, não é isso? Estamos atrasados. Eu tenho que falar que são 10, porque vocês nunca ficam 10, né? Então 10. A gente volta. A gente vai ter um problema, vai ter som lá fora, porque o rapaz vai levar a televisão e o som, então a gente vai ter que chamar vocês. Okay? Outra coisa, lembrando só uma coisinha, que eu falei para quem fosse fazer trabalho de campo, né, se inscrevessem ali fora, para eu ter uma ideia da quantidade. E, detalhe, vai estar calor. Justiça em conflito com a STF. Esse é o tipo de